Tá bom? A gente vai ler, nós vamos ler do 17 até o final. Tá bom? Do versículo 17 até o versículo de número 26. Então, vou pedir você aí que pegue sua Bíblia, que acesse sua Bíblia, que mentalize sua Bíblia, ok? O Salmo 44, ele foi escrito, é um salmo didático, né? Aquilo que a literatura sapiencial chama de Masklow, não é isso? É um salmo didático. Foi escrito pelos filhos de Corá, é um dos salmos que não pertence a Davi. No salmo, os filhos de Corá, eles fazem um apelo ao auxílio divino, e acontece no salmo um ciclo que é bem interessante de a gente ler e de a gente perceber. O salmista, ele começa falando acerca de um passado glorioso, ele fala do antes. Isso aí a gente percebe no versículo 1 já. Ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos, quer dizer, nós ouvimos aquilo que aconteceu. E aí, durante alguns versículos, durante 8 versículos, o salmista vai falar do que aconteceu. Só que agora, no versículo 9, ele começa assim: agora, porém, tu nos lançastes fora. É interessante observar isso. A gente se lembra do que aconteceu, mas agora a gente está nessa situação. E aí, ele reflete sobre o momento que ele está vivendo, e na parte final do Salmo, a partir do versículo 22, quando ele diz assim: desperta, porque dorme, Senhor. Ele está olhando para frente. Então é interessante, o salmista ele fala do antes, ele fala do agora, e ele fala do depois. Então ele está falando o que aconteceu, ele está falando da realidade, que ele está vivenciando aquele momento, mas com uma expectativa do que Deus vai fazer no futuro. Então talvez nós pudéssemos falar assim hoje: antes da pandemia, nós estávamos nessa situação, a família estava bem, as contas estavam ajustadas, estava indo bem na escola, tinha uma expectativa de me formar esse ano, já estava inclusive pagando lá o buffet para o final do ano, a formatura. Talvez você diga: não, antes eu estava fazendo um investimento na minha casa, estava melhorando a casa, estava fazendo um investimento no meu negócio, no meu comércio. Mas agora as coisas mudaram. A nossa realidade de agora não é a realidade que nós vivenciávamos, ou que nós vivíamos no passado. Aliás, se nós voltarmos uns 10 anos, ou uns 8 anos na história da nossa cidade, nós vamos lembrar que nós vivemos aqui uma época de um auge muito grande, onde todo mundo ganhava muito bem, onde as casas, os preços eram exorbitantes. Quem tinha um pedacinho de terra que tinha comprado, nós compramos esse terreno, aliás, aqui da igreja, cada um deles por R$4.000. Eu tenho recibo de compra, de quando a igreja comprou isso aqui na década de 90. R$4.000 um terreno desse. Não é isso? E a gente lembra das pessoas que tinham essas posses pequenas, de uma hora para outra elas ficaram ricas, porque um terreno que valia 4.000, 10.000, passou a valer 100, 200, 300, 400, como foi esse nosso terreno aqui da frente. E a gente lembra daquela época em que tudo era muito bom, as coisas estavam indo muito bem, mas aconteceu alguma coisa em que a nossa realidade mudou. E a nossa realidade mudou por causa daquela situação da época da Lava Jato, da Petrobras, aquela situação, nós caímos um pouco. E agora vem essa pandemia e parece que nós caímos mais um pouco. E a gente não consegue explicar por que nós estávamos numa situação e que agora nós estamos numa outra situação. Mas que em alguma medida nós temos uma expectativa em relação ao futuro. É isso que é o Salmo 44. Ele fala do passado, ele comenta as reflexões do presente, mas ele ora com uma expectativa pelo auxílio divino no futuro. E a gente pode pegar esse ciclo de vitórias, de lutas, de dúvidas, mas de clamor, e a gente pode aplicar isso em qualquer área da nossa vida. A gente pode pegar isso e levar para o casamento. Poxa, quando nós nos casamos, era uma coisa, era uma alegria, era uma coisa diferente, era um negócio, mas de repente, olha a situação que nós estamos, veja como nossa realidade mudou.
a gente aprende uma coisa muito interessante em relação à nossa vida. A nossa vida, ela não comporta só aspectos relativos a vitórias. Nós não vivemos só com vitórias. A gente não vive só com conquistas. A gente não vive só no topo da onda, ou como alguns dizem, na crista da onda. Dificilmente nós vamos conseguir viver sempre no auge, sempre no auge. Mas é interessante que quando o salmista, ele faz essa reflexão, ele olhava para si mesmo, e eles dizem assim, peraí, mas nós não fizemos nada para nós estarmos nessa situação de hoje. E aí ele vai ter um texto que o apóstolo Paulo vai usar como exemplo lá em Romanos, capítulo 8. O mesmo texto que o salmista, é daqui que Paulo copia o Romanos 8,36. Não é isso? Nós vamos ler. Paulo vai dizer lá na frente, como diz as Escrituras. E aí Paulo menciona o Salmo 44, versículo 22. Então o versículo 17, já é a parte final do Salmo. Os salmistas, os filhos de Corá, eles dizem assim, tudo isso nos sobreveio, entretanto, não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança. Interessante, eles olhavam para aquilo que eles estavam passando, eles estavam dizendo, Senhor, nós permanecemos fiéis. Nós não conseguimos nos lembrar de onde foi que nós quebramos a aliança com o Senhor. É por isso que é importante a gente sempre fazer o que é certo. Porque quando a gente faz o que é certo, nós nunca suscitamos dúvidas sobre o nosso procedimento. Muitas pessoas às vezes dizem assim, será que eu estou sofrendo porque eu fiz aquilo de errado com uma pessoa, com alguém? Será que eu estou pagando hoje por aquilo que eu fiz lá atrás? Será que eu estou pagando, vou dar um exemplo, será que eu estou pagando, por exemplo, porque eu não honrei, não dei ouvidos aos meus pais? Então, quando a gente faz o que é certo, a gente não tem esse tipo de dúvida. Os salmistas, eles olharam para ele e disseram, nós fomos fiéis, nós não fomos infiéis à sua aliança. Versículo 18, não tornou atrás o nosso coração, nem se desviaram os nossos passos dos seus caminhos, para nos esbargardes onde vivem os chacais, e nos envolveres com as sombras da morte. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus, ou tivéssemos estendido as mãos a Deus estranho, porventura não teria atinado Deus, Ele que conhece os segredos dos corações. Mas por amor de Ti, nós somos entregues à morte continuamente, somos considerados ovelhas para o matador. É esse texto que Paulo vai citar no Novo Testamento. Em outras palavras, irmãos, somente estão dizendo assim, nós estamos sofrendo por sermos fiéis a Deus. Nós estamos sofrendo por querer, por desejar fazer aquilo que é certo. Nós estamos sofrendo, não porque nós fomos infiéis, pelo contrário, estamos sofrendo porque nós somos fiéis a Deus, porque não há uma duplicidade no nosso coração, no nosso caráter ou na nossa conduta. Nós estamos pagando justamente porque nós não nos esquecemos do nome de Deus, versículo número 20. E aí então ele ora, verso 22, desperta, porque dormes, Senhor, desperta, não nos rejeites para sempre, porque escondes a face e te esqueces de nossa miséria e da nossa opressão, pois a nossa alma está abatida até o pó, e o nosso corpo como que pegado no chão. Levanta-te para socorrer-nos e resgata-nos por amor da tua benignidade. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Então esse é o contexto do Salmo, é isso que o Salmo nos ensina, que a nossa vida, ela se alterna entre momentos de grande alegria e momentos de grandes desafios, e os nossos momentos desafiadores, de frustração, de dificuldades, de sofrimento, não necessariamente significa que nós estamos padecendo por conta de um erro que nós cometemos, ou por conta de desvio que nós cometemos, ou por conta do nosso coração ter regressado, ter voltado atrás e ter se esquecido de Deus. Sim, é fato. Muitas vezes nós pagaremos pelas consequências dos nossos pecados. Isso é fato. Aliás, a Bíblia diz, aquilo que o homem semeia é aquilo que ele colhe. Sim, a Bíblia fala sobre isso. Mas é fato que existem ocasiões na nossa vida que nós não conseguimos responder
o porquê ou os porquês que nós estamos passando por aquela dificuldade. E aí então Paulo, lá em Romanos 8:36, ele copia o Salmo 44, 22. Como diz as Escrituras, por amor de ti, nós enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Gostaria de sugerir um tema para a nossa reflexão dessa noite. E é o tema e a ideia que o salmista passa no final do Salmo, que é a certeza do controle de Deus. A grande ideia, ou talvez a lição que a gente aprende desse texto, é que face às tribulações do presente, nós devemos olhar para os feitos de Deus no passado, com a certeza do seu cuidado, do seu auxílio no futuro. Então sempre que você se sentir temeroso quanto àquilo que está acontecendo com você no presente, olha para o que Deus fez no passado. Sempre que você tiver dúvidas acerca da sua frustração, acerca da sua dificuldade, acerca da sua luta, no tempo presente, traga à sua memória aquilo que Deus fez no passado. E isso vai te dar esperança de você perseverar e permanecer olhando com alegria e com convicção para o futuro. Tá bom? Então o tema da mensagem é esse que vai aparecer para você: a certeza do socorro futuro, ou a certeza do socorro divino, não importa, mas a certeza do socorro de Deus. Primeira lição, meus irmãos, que a gente aprende nessa história, é que essa busca pelo auxílio de Deus, ela deve ter como base a libertação que Deus operou. Está aparecendo para você o tema, né? Foi o slide anterior, isso aí, ó. Os feitos de Deus no passado e a certeza de seu socorro no futuro. Tema aí da nossa reflexão, é esse, ok? Então a primeira lição que a gente tira dessa história: a busca pelo auxílio de Deus, ela deve ter como base a libertação do passado. E isso o salmista escreveu do versículo 1 até o versículo de número 8. Quero pontuar apenas alguns versos com você. No versículo 3, por exemplo, os salmistas, eles falam da conquista de Canaã, não por eles, mas por Deus. Versículo 3, pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi o seu braço que lhe deu vitória, e sim a tua destra e o teu braço e o fulgor do seu rosto, porque te agradaste dele. O salmista olhou para trás e ele viu que a conquista da terra de Canaã não tinha mérito naquilo que os homens tinham feito, mas naquilo que Deus tinha feito. Eles reconhecem que a vitória deles se deu por conta de Deus. Olha só o versículo 4, tu és meu rei, o Deus ordena a vitória de Jacó. Ele sabia que era Deus que estava por trás da conquista dele. Talvez você possa voltar atrás na sua vida e pensar em algumas situações da sua vida em que você vai dizer: isso aqui eu consegui em razão da intervenção do Senhor, das manifestações do Senhor. Talvez você tenha uma casa hoje e você diga assim: não, essa casa aqui foi Deus que me deu. Porque quando a gente olha a maneira como a coisa estava configurada, eu não tinha como comprar isso aqui, mas Deus me deu isso aqui. Talvez você olhe para a questão de filhos e você diga: foi Deus quem fez isso aqui. Foi Deus quem promoveu essa libertação aqui. A gente não tinha como fazer nada. Nós não tínhamos recursos, nós não tínhamos mecanismos, mas Deus fez. Talvez você olhe para um curso que você conseguiu fazer, e você diga: eu só consegui fazer esse curso porque Deus abriu portas para que eu conseguisse fazer. Deus levantou pessoas, eu consegui uma bolsa, e quando eu comecei um curso, eu consegui um trabalho, eu consegui pagar o meu curso, e Deus colocou uma pessoa no meu caminho que me dava carona, e eu ia para o curso com carona. Não é isso? E talvez todos nós, eu acredito, talvez todos nós tenhamos um exemplo de coisas que aconteceram na nossa vida, que nós reconhecemos, não por humildade, mas por reconhecimento mesmo. Não fomos nós que fizemos isso aqui, mas Deus fez. Então o salmista, ele olha para trás, e ele reconhece isso, ele percebe isso, e ele conclama o povo a render glórias a Deus por suas vitórias. Olha o versículo 8, em Deus nos temos gloriado continuamente, e para sempre louvaremos o teu nome. Então a primeira lição aqui, algumas lições que a gente tira desse aspecto: é sempre bom nós trazermos
à nossa memória os feitos do passado. É sempre bom nós olharmos para trás e visualizarmos aquilo que Deus fez na nossa vida. Por outro lado, nunca é bom nós esquecermos das bênçãos de Deus. Às vezes, nós conseguimos ver essa relação no relacionamento com os nossos filhos. Talvez você, papai, já tenha dito alguma vez assim: poxa, eu faço tanto pelo meu filho, mas ele não reconhece isso. Eu dou as coisas para ele, eu compro as coisas para ele, eu tento dar o melhor que eu posso, eu faço hora extra para poder pagar o curso de inglês dele. Trabalho dobrado, eu faço algo a mais, eu faço um esforço a mais para poder proporcionar ao meu filho alguma coisa melhor, ou o curso que ele queria fazer, que era muito caro, mas nós fizemos aqui, juntamos. Mas ele não reconhece isso. Mas é legal quando a gente olha para trás e quando a gente lembra do que Deus fez por nós. Por isso que nunca é bom nós nos esquecermos do que Deus fez. O Salmo 78, ele tem uma coisa muito interessante e um exemplo bom para nós. O Salmo 78, versículo 1 diz assim: ó meu povo, ouça as minhas instruções, abra os ouvidos para o que direi, pois lhe falarei por meio dessa parábola. Ensinarei enigmas de nosso passado, histórias que ouvimos e conhecemos, que nossos antepassados nos transmitiram. Não esconderemos essas verdades de nossos filhos, contaremos à geração seguinte os feitos gloriosos do Senhor, seu poder e suas maravilhas. Então a primeira lição que a gente tira, quando nós olhamos, ou quando nós enfrentamos, ou quando somos impactados pelas questões do tempo presente, é quando nós olhamos para a libertação que Deus operou na nossa vida no passado. Então talvez essa noite você pudesse fazer isso, talvez nessa noite você pudesse trazer à sua memória algo que Deus fez. Então essa é a primeira lição. A busca pelo auxílio de Deus, ela deve ter como base a libertação do passado. Mas a busca pelo auxílio de Deus, e essa é a segunda lição, ela deve ter como base também as frustrações ou a frustração do presente. Se Deus nos libertou no passado, e nós estamos passando por um momento de dificuldade no tempo presente, essa questão deve ser óbice para nós buscarmos a Deus. E é isso que os salmistas eles fazem. Veja só o verso 9, por exemplo, do texto. Agora, porém, tu nos lançaste fora e nos expuseste à vergonha, e já não sais com os nossos exércitos. Ele está dizendo: poxa Deus, no passado você fez assim, mas agora a nossa realidade é outra. Tu nos fazes bater em retirada à vista dos nossos inimigos, e os que nos odeiam nos tomam por seu despojo. Entregaste-nos como ovelhas para o corte e nos espalhastes entre as nações. Aqui alguns autores sugerem que o salmista está fazendo uma regressão ao tempo do exílio, quando o povo de Israel foi para o exílio babilônico. Eles estão trazendo essa memória, porque em algum momento o Senhor nos abandonou e nós fomos espalhados pela terra. Tu nos deixaste passar. E aí versículo 12, vendes por um nada o teu povo, e nada lucra com seu preço. O povo de Deus, eles se sentiam como se eles tivessem perdido o valor. Como se eles tivessem perdido o valor. Você já deve ter conversado com pessoas que elas acham, ou que elas afirmam que elas nada valem. Pessoas que têm uma baixa autoestima. As pessoas dizem: eu não sirvo para nada, eu não valho nada, eu não tenho valor nenhum, eu nunca fiz nada certo. É interessante como as dificuldades da vida faz com que nós tenhamos uma percepção errada acerca de nós mesmos. É interessante como as lutas, elas fazem com que nós não tenhamos uma boa visão acerca de nós mesmos. E o povo de Israel, eles disseram isso: o Senhor nos vendeu por minharia. Na minha versão, se não me engano, ele fala minharia, por um preço, por valor de nada. Vendestes por nada. E aí versículo 13, tu nos fazes opróbrio, quer dizer, vergonha dos nossos vizinhos, escárnio e zombaria dos que nos rodeiam. Não é interessante, quando nós somos acometidos de uma dificuldade na vida, que os nossos vizinhos, ou nossos parentes, ímpios, eles olham para nós às vezes, e falam assim: olha só o que está acontecendo nessa família crente.
Olha só o que está acontecendo nessa família que diz buscar a Deus. Olha só que vergonha essa família, e que opróbrio, né? Sinônimo de vergonha. Olha só que opróbrio, que vergonha essa família está passando. Aquele chefe de família, ele decidiu não negociar no seu trabalho, e olha agora o que a família está passando. Olha que vergonha, precisou tirar os filhos da escola. Olha que vergonha, eles precisaram vender a casa. Olha que vergonha, a família se dividiu, o marido foi embora, a esposa foi embora. Olha que vergonha. Aquelas pessoas, eles olharam para si mesmos, e eles começaram a ter uma visão errada de si mesmos, em razão do presente de sofrimento que eles vivenciavam. Então eles se achavam vendidos por preço baixo, se achavam objeto de zombaria. E olha só o versículo 15: a minha ignomínia, quer dizer, a minha vergonha, está sempre diante de mim. Cobre-se de vergonha o meu rosto, ante os gritos do que afronta a blasfêmia, à vista do inimigo e do vingador. Então é interessante, porque os filhos de Corá, no momento histórico, a gente não consegue precisar, a gente não consegue saber, como alguns salmos, qual é o momento histórico, o que tinha acontecido. Mas a ideia que dá é que em algum momento eles foram para uma batalha e eles perderam. A ideia que dá é que as coisas em algum momento não saíram como eles planejaram. A ideia que dá é que eles tinham feito um plano, que eles tinham idealizado, vou ser redundante, idealizado uma ideia, eles tinham pensado uma ideia, eles tinham pensado em alguma coisa, e as coisas não saíram como eles queriam. E eu tenho certeza que a probabilidade de quase 100% de nós já temos vivenciado essa experiência, é fato. Provavelmente nós, em algum momento da nossa vida, nós pensamos alguma coisa, sensatamente, espiritualmente, corretamente, com entendimento, sem loucura, sem desvario nenhum, e as coisas não deram certo. E aí as pessoas olharam para nós, e nós olhamos para nós mesmos, e o nosso sentimento, ele foi um sentimento de frustração. O nosso sentimento, ele foi um sentimento de tristeza. O nosso sentimento foi um sentimento de derrota. Eu lembro aqui de um trecho dos Salmos 119, que para mim é um dos versículos mais espetaculares na Bíblia. Aliás, o Salmo 119 tem muitos versículos espetaculares. Mas eu gosto do Salmo 119, versículo 116, a parte B do Salmo, onde o salmista diz assim: Senhor, não permita que a minha esperança me envergonhe. Senhor, não permita que a minha esperança me envergonhe. Mas não é verdade que em alguns momentos da nossa vida, nós fomos envergonhados ou passamos por uma vergonha grande, porque colocamos a nossa esperança em algo errado. E aí, como se diz na linguagem popular, nós caímos do cavalo. E aquilo que era para ser para nós um momento de regozijo, de alegria, constituiu-se um momento de frustração e tristeza. Então o salmista, ele faz essa comparação, ele faz esse contraste. Tivemos no passado um momento de libertação e de vitórias. Estamos vivendo no presente um tempo de frustração, de dor. E nas palavras daquele filósofo mexicano, Chapolin Colorado, não é esse? E agora? Quem poderá nos defender? O que nós vamos fazer agora? O que nós vamos fazer agora? O que nós vamos trazer à nossa memória agora? No caso do Chapolin, sempre aparecia alguma coisa, vocês lembram? Quem assistiu, obviamente. Mas no nosso caso, nós só podemos fazer uma coisa. Nós só podemos clamar a Deus. Nós só podemos ir até a presença do nosso Deus. E que bom que nós podemos ir até o Senhor. E aí o salmista, ele vai fazer isso do versículo 17 até o versículo final. E aqui a gente tira a terceira lição do Salmo. A busca pelo auxílio de Deus, ela deve ter como base não apenas a libertação do passado,
ela deve ter como base não apenas a frustração do presente, mas ela deve ter como base a consolação que nós usufruiremos no futuro. E é isso que o salmista faz ali do versículo 17 até o versículo 26, que foi o texto que nós lemos. Tudo isso nos sobreveio, entretanto, não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança. Então, eles acham assim, eles pensam, Deus há de fazer algo por nós, porque Deus conhece o nosso coração. Não tornou atrás o nosso coração, nem se desviaram os nossos passos dos seus caminhos, para nos esmagardes, onde vivem os chacais e nos envolveres com as sombras da morte. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus, ou tivéssemos estendido as mãos a Deus estranho, porventura não teria atinado Deus, Ele que conhece os segredos do nosso coração. Ele está dizendo, se nós tivéssemos feito alguma coisa errada, Deus não saberia. Ele diz, não, Deus saberia, porque Deus conhece os segredos, os pensamentos inescrutáveis do nosso coração. Então ele começa a refletir, interessante que ele começa a refletir acerca da vida dele, e ele pode dizer, não, nós nos mantivemos fiéis, e nós sabemos que o olhar de Deus está sobre nós. Eles podem olhar para a vida deles, eles podem dizer, sim, nós fizemos o que é certo, e nós estamos padecendo hoje, não é porque pecamos ou porque defraudamos a Deus, mas nós estamos padecendo porque justamente nós somos fiéis ao Senhor. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã, os filhos de Deus sofrem neste mundo, isso não é novidade para nós. O apóstolo Pedro escreveu isso na carta dele, capítulo 2, versículo 19 a 25. Pedro relatou lá, porque Deus se agrada de vocês quando, conscientes da vontade dele, suportem com paciência o tratamento injusto. E ele diz, claro que não há mérito algum em ser paciente. Quando são açoitados por terem feito mal, você está pagando porque você fez o mal, isso não tem mérito nenhum. Mas se sofrem por terem feito bem e suportam com paciência, Deus se agrada de você. Então os filhos de Deus, eles padecem neste mundo mal. Os filhos de Deus, eles padecem quando a política, o governo não é bem conduzida. Os filhos de Deus, eles padecem quando a violência chega até a sua casa e a sua vida. Os filhos de Deus padecem quando o mundo quer mudar os valores defendidos na palavra de Deus, e isso alcança o coração dos nossos filhos, e isso alcança o coração dos nossos cônjuges, e isso alcança, meus irmãos, as doutrinas que nós defendemos e professamos na igreja. Os filhos de Deus, eles sofrem. Os filhos de Deus sofrem porque pessoas fazem escolhas erradas, e porque nós estamos próximas, nós sofremos por conta disso. Os filhos de Deus sofrem. E Jesus disse para os seus discípulos alguma coisa nesse sentido, quando ele disse, vocês vão ter aflição no mundo. Vocês vão ter aflição quando alguém da família for injusto com você, ou quando um patrão for injusto com você, ou quando um amigo, um colega for injusto com você. Vocês padecerão quando os líderes mundiais estiverem se degladiando, e vocês sofrerem por conta das decisões que são tomadas, e que vocês não podem intervir. Mas Jesus disse, vocês precisam ter bom ânimo. Então o salmista, ele não está entendendo o que está acontecendo, mas ele sabe que Deus não perde o controle. E aí ele faz um apelo, que foi o mesmo apelo que os discípulos fizeram a Jesus, no capítulo 4 de Evangelho do Marcos. Versículo 23 aqui do Salmo, ele fala assim, desperta, porque dorme, Senhor, desperta, não nos rejeites para sempre. E aí você lembra que no Evangelho de Marcos, capítulo 4, um dia, já no final do dia, ou já era tarde da noite, no alto da noite, os discípulos entraram com Jesus num barco, e eles estavam no barco, e diz o texto assim, com Jesus Cristo a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos os seguissem. Logo, uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se d'água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram, clamando, mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa?
Tem aquele hino que a gente canta, do cantor cristão, Sossegai. Né? Numa das estrofes, o hino fala isso. Não te importa que pereçamos? Será, irmãos? Será? Será que Deus não se importa conosco? Será que Deus não se importa conosco quando nós somos balançados pela vida e as ondas batem sobre nós e nós somos sacudidos de um lado para o outro, e a gente sonda o nosso coração e a gente tenta achar alguma coisa errada e a gente não encontra. Você lembra que os amigos de Jó ficaram dizendo para ele: você pecou, você pecou, você pecou para estar acontecendo isso, essa tragédia que foi acometida aí na vida dos seus filhos, na sua casa, você cometeu o pecado. E Jó dizia: eu não sei o que eu fiz, eu não consigo encontrar uma ponta de iniquidade, eu não consigo encontrar uma ponta de quebra de aliança, eu não consigo encontrar aonde foi que eu me desviei e que eu deixei de olhar para Deus para olhar para mim mesmo. E aí os discípulos acordaram Jesus clamando: mestre, nós vamos morrer, o Senhor não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, aquiete-se. De repente o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes respondeu: por que vocês estão com medo, homens de pequena fé? E aí o salmista, ele começa a registrar suas últimas palavras dentro desse contraste. Versículo 24: por que escondes a face e te esquece de nossa miséria e da nossa opressão? Pois a nossa alma está abatida até o pó. Você já se sentiu assim? Você já se sentiu, meu irmão, com a sua alma abatida até o pó? Para você já foi difícil levantar algum dia, sabendo que você precisaria viver aquele dia, e você sair da cama para você era um trabalho assim terrível, e você descia do seu leito e você ia pelo seu quarto arrastando o pé para a cozinha, peso nas suas costas, a sua alma abatida, e o nosso corpo como que pegado ao chão, diz o versículo 25. E aí então tem um clamor do salmista no verso 26: levanta-te para socorrer-nos e resgata-nos por amor da sua benignidade. O auxílio de Deus, ele deve ter como base o que Deus já fez no passado, deve ter como base os nossos questionamentos do tempo presente, mas sobretudo ele deve ter como base aquilo que Deus vai fazer no futuro. E isso para nós é um motivo de grande esperança, porque o Senhor disse que Ele iria para os céus e que nós não ficaríamos órfãos. Ele disse mais, inclusive, que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, se nós pudéssemos encerrar a nossa reflexão, eu diria para você algumas lições. Em primeiro lugar, Deus nos salva, Deus salva o seu povo, Deus salva a sua igreja não por mérito, mas Deus faz isso por graça. Isso é o que nós precisamos aprender. A salvação do Senhor ela não é operada porque nós somos fortes, porque nós somos talentosos, porque nós temos dons e habilidades. A salvação do Senhor é operada mediante a obra da graça de Deus. E a gente precisa entender que viver piedosamente, que viver na presença do Senhor, há de nos trazer grandes dificuldades, mas ao mesmo tempo há de nos trazer consolo ao coração,
por nós sabermos que Deus há de se despertar, há de mandar no vento e nas tempestades, e há de nos fazer repousar sob suas asas em terra segura. Então eu gostaria de dizer para você nessa noite, você tem todos os elementos na palavra de Deus para confiar nele. Você tem todos os elementos na palavra de Deus para depender dele. Você tem tudo que você precisa para ser conduzido na vida e na piedade, como Pedro diz, para viver na presença do Senhor e usufruir de todos os seus benefícios. Então, as aflições do passado, a consciência do presente, mas a certeza da ação de Deus no futuro, deve ser motivo, razões, para nós clamarmos a Deus pelo auxílio dele. Amém, meus irmãos? Eu gostaria de ler com você esse slide, onde nós conseguimos visualizar essas 3 lições, ou 3 verdades, ou 3 princípios, ou 3 valores, e eu quero ler esse slide com você, tá bom? A Jéssica vai projetar esse slide aí, já está ali, já está aparecendo. Vamos ler juntos, todos nós? A busca... Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Deus abençoe você.